Oi, gente, a gente voltou de novo aqui para falar sobre os processamentos mentais, né? Lembra daquela abertura que a gente fez? Esse podcast está dividido em 3 partes porque ele é um pouquinho longo, mas para a gente acompanhar, né, tranquilamente. Lembra aqui que a gente falou do livro, né? Tá, vai lá na livraria, procura o livro Não Consigo Emagrecer. A editora é Letramento, tá? E é uma autoria nossa, né, de alguns livros, como esse também que você está vendo aqui, que é uma autoria nossa e faz parte do acervo da Clínica Neuroconciliare. Tá bom? Então vai lá, ó, Não Consigo Emagrecer. E agora? Procura na livraria. Se não tiver, você pede para o livreiro que ele vai dizer, ó, vai chegar em tal dia, etc. Tá ok? Então é isso. Vamos lá? Vamos conversar sobre processamentos mentais e nossas decisões? Acompanha comigo aqui. Você já tomou algumas decisões na tua vida, né? Você decidiu pôr uma roupa, sair para aquela balada, ou ir para o teatro, ir trabalhar, fazer uma prova, enfim. Tudo que você faz de tomar decisões tem um processo mental por trás disso. Tá? Ele pode ser um processo mental consciente ou um processo mental inconsciente. Como, por exemplo, você já comprou ou quis comprar o carro dos sonhos? Qual é o teu carro do sonho? E se você consegue comprar esse carro dos sonhos, como é que faz? Você já se apaixonou por alguém, né? Em algum momento, você se apaixonou por alguém. Por que você se apaixonou por essa pessoa em específico? Né? Outra coisa também. Alguém já te disse, ou você já disse alguma coisa, por exemplo, eu não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de Beltrano. O que te leva a dizer isso? Ou, principalmente, quando você vê a pessoa pela primeira vez e diz, não fui com a cara dela. Ou então, popularmente, as pessoas dizem, meu santo não bateu com o santo dele. Não é assim que a gente já fala? Então, essas decisões, você acha que é consciente? Realmente, essas tomadas de decisões? Ou então aquela pergunta que algumas pessoas sempre fazem também. Por que isso está acontecendo comigo? Né? Então vamos lá, vamos destrinchar o que seria isso. Né? Por que a gente faz essas tomadas de decisões e será que a gente entende que é consciente, inconsciente? Como é que é isso, né? Então, para a gente entender um pouquinho, você já ouviu falar em ego, não é? Fulano tem um ego maior que o dele. É muito egoísta, não é isso? Mas a palavra ego, ela quer dizer a percepção. Ela quer dizer a percepção da realidade. Como você percebe a sua realidade? Quando você finge uma realidade, então a tua percepção da realidade do ego, teu ego fica, não é real, porque é algo que não corresponde à verdade. Né? Então, se você percebe a realidade, então é como o seu ego age, né? Como você se comporta na sociedade. E isso é uma atividade consciente, o ego. Em determinados momentos, você vai ver que também tem falhas aí. E a gente vai dizer por quê, porque tem a ver também com esses viés inconscientes, não é que a gente falou na abertura do podcast. Imagina o seguinte, você tem que resgatar a tua memória. Para resgatar a memória, o que é que você faz? Você precisa pensar e lembrar, não é? Imagina, você vai fazer uma prova, você estudou. Quando você vai para aquela questão da prova, você tem que lembrar, né, fazer do recurso da lembrança. Essa lembrança, as pessoas têm uma ideia errada, que é do inconsciente. Não, isso não é do inconsciente. Isso tem a ver com o subconsciente. Tem a consciência, que é como a gente percebe a realidade. Tem o subconsciente, que são nossas memórias guardadas, que elas só aparecem quando a gente faz um esforço de lembrar. Vai buscar na nossa cachola lá as informações. Então isso é o subconsciente.
consciente. E depois vem o inconsciente, que é boa parte dos nossos comportamentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, do que realmente a gente gosta e quer fazer. Então, essas três instâncias aí, consciente, subconsciente e inconsciente, nos rege, não é? Durante o processo da nossa vida. Mas como é que rege a gente? Rege a gente com o pensar, o sentir e o se emocionar. Tudo está ali. Se você buscar uma lembrança muito gostosa, como foi aí as festas de Ano Novo, né, da virada de 2024 para 2025, você vai perceber algumas lembranças. E você pode fazer até comparações, como, por exemplo, o ano de 2023 para 2024 foi melhor do que o ano de 2024 para 2025. Você faz comparações, então você lembra. Então isso é uma informação do teu subconsciente, que toda vez que você precisar dela, você vai buscar dentro das suas áreas do cérebro, as suas áreas associativas do cérebro, e vai ter essa informação ali pronta. Então, o inconsciente, a gente falou do consciente, tem a ver com o ego, do subconsciente, que tem a ver com resgate de memórias, e agora a gente vai falar sobre o consciente. O que é o consciente, na verdade, né? O inconsciente é parte de todo o processo onde nós estamos inseridos. Como a gente percebe a realidade, o que realmente a gente está percebendo, o lugar que eu estou, como as pessoas estão se comunicando, se elas estão se comunicando da maneira que você percebe. Agora, para a gente perceber o que é a realidade, é como se a gente tivesse ciente de tudo que está acontecendo, tá? Imagine que você percebe que o azul é azul mesmo e outra pessoa perceba que é um verde, ou um verde água. Tá? Tem vários fatores que fazem que as pessoas discordem da cor que está vendo. Vários fatores. Um deles é um fator inconsciente. Tá? Mas vamos lá. O consciente é parte da mente que estamos cientes. O nível consciente refere-se às experiências. Olha lá. O nível consciente refere-se às experiências que nós percebemos, incluindo lembranças e ações e nossas intenções. Então, toda vez que a gente falar de consciente, tem a ver com as lembranças e as experiências que nós tivemos, né? E todas as ações, né, que fizemos intencionalmente. A consciência também, ela funciona, né, de modo realista. Então, eu estou falando com você, eu estou falando com você. Então, eu percebo isso, né? De acordo com as regras do tempo e do espaço. E aqui deixa uma dúvida para a gente. Mas eu sou só consciente de acordo com a regra do espaço-tempo e o que significa isso, né? A gente percebe que a cultura vai mudando, né? Existem algumas crenças que a gente tinha que hoje não tem mais. Por exemplo, essa história do Papai Noel. Em algum momento da nossa vida, a gente acreditou nele, que ele desceria pela chaminé e deixaria presentes. Mas quando a gente não tem chaminé em casa e a gente também mora ou num apartamento que também não tem chaminé, aí fica mais difícil de acreditar em Papai Noel, né? Porque não tem chaminé. Mas mesmo assim, a gente passa um tempo e vai perceber que Papai Noel não existe, só existe no imaginário de uma criança e que está tudo bem, faz parte, não é? Os pensamentos, sentimentos e as emoções, isso tudo junto, chama-se psique, tá? Tudo junto aí, ó. Pensamentos, sentimentos e emoções. Quando a gente tem pensamentos, sentimentos e emoções que nos causam sofrimento, então aí a gente diz que
estamos em sofrimento psíquico. E o que é o sofrimento? Sofrimento é quando a gente lembra de alguma coisa que, por exemplo, um subconsciente na memória, você lembrou que em 2023 para 2024, na virada do ano, você sentiu, por exemplo, brigou com alguém e essa briga fica te martirizando até hoje. Isso é um sofrimento psíquico. Pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, raiva, todos são sentimentos legítimos, mas se ele se prolonga muito em nossas vidas, não é dizemos que a gente tem aí o sofrimento psíquico. E toda vez que a gente tem esse sentimento e a gente ignora e diz, olha, não quero saber disso, né? Aí é uma maneira de aliviar o sofrimento. Por exemplo, você vai assistir um filme de terror ou um filme de ação com muita violência. Algumas pessoas não conseguem assistir tal filme porque faz ela lembrar outra coisa. E esse lembrar outra coisa faz com que ela entre em sofrimento psíquico. Então, por isso que a gente dá uma ignorada. Ah, não vou assistir isso não, não quero saber disso não, não vou lembrar disso não, porque isso nos causa sofrimento psíquico. E para não ter sofrimento psíquico, a gente decide emocionalmente, né? Decide não assistir aquilo. Por exemplo, um medo de alguma coisa, um padrão de comportamento ou hábitos nocivos, aqueles hábitos que você sabe que vai se machucar e vai machucar outras pessoas. Um gesto, aqueles gestos agressivos que você sofreu ou que você promoveu, uma fala, né? Por isso que existe aquele ditado, né? Uma fala maldita, porque ela foi mal colocada em determinados momentos, em determinada situação. E ainda tem aquelas piadas, né, de mau gosto, onde as pessoas fazem e dizem, ah, gente, só foi uma piada. Mas lembra, tá? Se é algo para se divertir, então todo mundo tem que sorrir. Se uma pessoa, dentre tantas outras, não sorriu, não gostou da brincadeira, então não é brincadeira, é agressão. Isso pode gerar aí um sofrimento psíquico para essa pessoa. Entende? Então, brincadeira, foi apenas uma brincadeira, apenas uma piada. Bem, brincadeira todo mundo tem que se divertir. Se uma pessoa não se divertiu, então não é brincadeira, é agressão. Lembra disso, tá? Para você não cometer aí algo nesse sentido. Além disso, tem desejos, não é? Que você queira e aqueles desejos que você não sabe a origem deles, né? Muitas vezes a gente tem vontade, eu tenho vontade de ir para a Groenlândia, vamos supor. Você não conhece ninguém que foi à Groenlândia, você não estuda a Groenlândia, você não tem elementos que te pontue para ir para esse lugar, Groenlândia. Mas você quer ir. Então isso tem uma resposta mais inconsciente. Tem uma resposta aí para isso sim, mas não é do ponto de vista ciente, consciente, né? Então, o autoconhecimento, quando a gente se conhece nesse sentido, aí a gente tem uma resolução de problemas. Com auxílio, claro, sempre de um especialista, para identificar a origem dessas questões, dos nossos medos, dessas brincadeiras. Sim, porque as pessoas vivem soltando piada, ele não sabe, ele acha que ele é o divertido do rolê, sabe? Aquelas piadas de mau gosto. Ele acha que ele é o divertido do rolê. Não, isso só indica que ele é uma pessoa que precisa de afeto, uma pessoa que precisa de carinho, é uma pessoa que está pedindo atenção. Está faltando alguma coisa nele, mas também ele não sabe. Porque se ele soubesse, ele não faria essas brincadeirinhas, sabe? De tanto mau gosto. Então, nossa tomada de decisão, percepções e comportamentos, elas são sempre pautadas pelo
processo mental. E esse processo mental pode ser o quê? Consciente ou inconsciente. O consciente, a gente sabe o que está acontecendo ali, em tese, e o inconsciente são coisas que a gente sente, mas não tem uma resposta mais plausível. Para você ter uma ideia mais ou menos do que é essa questão inconsciente. Vamos supor, tudo isso no campo da hipótese, tá, gente? Vamos supor que você recebe na sua casa amigos, família para um almoço. A comida tá boa, o papo foi bom, todo mundo sorriu, saiu falando bem, tanto da comida, da recepção, saiu tudo como você esperava. E no momento de você ir lavar a louça, vamos supor, ou no momento de você ir tomar banho, você começa a sentir uma angústia e começa a chorar. Já passou por isso? Aí você começa a chorar. Aí você lembra, poxa, mas por que eu estou chorando? Por que eu estou chorando? Se aconteceu tudo bem, o pessoal gostou da comida, a recepção foi maravilhosa, as pessoas se deram muito bem, tudo ocorreu como você esperava. E por que a pessoa que recebeu, no caso você, está chorando? O que tem a ver, né? Então, em algum momento, seu inconsciente sentiu falta de algo, sentiu alguma sensação que, de alguma maneira, esse almoço trouxe um gatilho que fez você entrar em choro. E isso pode ser o motivo da nossa conversa hoje, que são os vieses inconscientes. A gente vai falar sobre os vieses conscientes agora no segundo, na terceira parte, aliás, tá? Para a gente evidenciar um pouquinho mais. Mas observe, nossa maneira de pensar, sentir e agir, que é a nossa psique, tem em auxílio um processamento mental. Esse processamento mental pode ser inconsciente ou consciente. Lembra que tem as três instâncias lá. Tem a instância consciente, aquilo que você sabe do que está acontecendo. Tem a instância subconsciente, que está logo abaixo do inconsciente, no sentido das memórias. Toda vez que eu quiser lembrar de uma coisa, aí eu consigo buscar, resgatar rapidamente. E tem as questões inconscientes que a gente acaba não sabendo por que aconteceu, que é o exemplo que a gente deu por último do almoço. Tudo ocorreu bem, mas ao final, quando você foi lavar a louça ou foi tomar um banho, você sentiu uma angústia e começou a chorar. Mas de onde vem esse choro? Se tudo ocorreu bem, se tudo está mil maravilha, né? Então esse é um processo inconsciente. Então indica-se também que a gente está aí em sofrimento psíquico. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Acessa nossos canais. Acessa o nosso Facebook, que é o Neuroconciliare. Acessa o Instagram, que é o @Neuroconciliare. Acessa a nossa rádio também. Vai na página www.neuroconciliare.com.br. Lá tem todas as informações. Tem nosso site, tem nossas redes e também tem um acesso para a rádio, tá? Você pode entrar em contato conosco, tá? A gente fica por aqui e até a próxima parte sobre viés inconscientes. Um abraço.